Então, irmãos, se você compreendeu esses 3 vídeos onde a gente abordou na aula 19 os 3 voos da pomba, e você conseguiu entender que Noé, quando ele libera a pomba, ele estava esperando ver se as águas estavam minguando para ele achar um lugar onde ele pudesse voltar a habitar na terra. Se você entender que isso está associado ao período desde que o homem pecou e a morte entrou no mundo, a presença de Deus se ausentou do Éden, Deus deixou de visitar o homem, e desde então Deus agora, estando lá nas alturas, assim como a arca estava sobre as águas, está procurando um momento em que ele possa voltar a habitar no meio dos homens. Você já deve ter percebido que, da mesma forma como no primeiro Adão as pessoas perderam acesso à presença de Deus, isso só vai voltar a ser restaurado por ocasião do segundo Adão no milênio. Então, quando a gente olha para os 3 voos das pombas, a gente está vendo isto. Desde que a presença de Deus se ausentou e subiu, Deus está procurando o momento oportuno para ver o momento em que ele pode voltar a habitar na terra entre os homens. Por isso que nós vamos ver o tabernáculo de Deus entre os homens no milênio. Tá? Porém, eu quero mostrar um resumo para vocês de tudo que a gente aprendeu nessas aulas para a gente finalizar a aula de hoje. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é que desde que Adão pecou, no princípio, é como se a presença de Deus estivesse se ausentado. Ou seja, quando a arca sobe e Deus fica agora lá nas alturas por causa das águas do dilúvio. Lembra de Gênesis 1? O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, porque a terra agora estava sem forma e vazia. Então você vê que a arca nas alturas, sobre as águas, representa Deus nas alturas, lá nos altos céus. Porém, quando Deus envia o primeiro voo da pomba, nós vemos que isso está apontando para Deus querendo habitar no meio dos homens. E isso começa lá no tabernáculo de Moisés, onde Deus vai procurar estabelecer uma aliança. Deus vai pedir para Moisés: faça um tabernáculo, né, para que seja o tabernáculo de Deus entre os homens, Êxodo 25, para que eu habite no meio do povo. Nós sabemos que no mesmo momento que Deus entra em aliança com o povo adultera, e aquela lei que era para ter ido parar na mente e no coração, ela foi parar em 2 tábuas de pedra. E então, aquilo que era para ter gerado vida no homem, o homem continuou debaixo de uma morte espiritual. Por quê? Porque mesmo que a lei fosse santa, a lei fosse boa, ela não tinha o poder de gerar a vida nos homens. Pelo contrário, ela continuou sendo uma sombra que apontava para a realidade que viria em seguida. Então, nós vemos que a pomba ela desce com o objetivo de procurar um lugar para habitar. Mas ainda assim, o que se vê no Velho Testamento são cadáveres, pessoas que espiritualmente estão mortas, como aqueles cadáveres que boiavam sobre as águas do dilúvio. Agora, essa pomba ela vai retornar para a arca, porque ela não achou um local onde pousar. Aonde que a gente vê isso? Lá no livro de Ezequiel, quando a glória de Deus ela se retira do templo e ela volta para o céu. E é interessante você lembrar que a gente viu no primeiro vídeo que nesse momento quem está habitando aqui é apenas o corvo. Por quê? Fala de um animal impuro que achou lugar para pousar sobre aqueles cadáveres que estavam sobre o dilúvio. E isso também é uma figura de Satanás que está apontando para o Deus deste século. Ele hoje habita sobre aqueles que estão mortos espiritualmente. Porém, nós vamos ver que, da mesma forma como no primeiro voo, a pomba não achou onde pousar, Noé ele vai agora enviar, depois de um certo período de tempo, depois de 7 dias, de novo uma pomba lá da arca que estava lá em cima, que simboliza a presença de Deus nos céus. Ele vai enviar a segunda pomba. E vamos perceber agora que essa segunda pomba, ela, embora não pudesse achar um local nas águas para pousar, porque as águas do dilúvio ainda estavam minguando, nós vamos perceber que a pomba, de certa forma, ela já encontra um local onde ela pudesse repousar por um pouco, que era a oliveira.
E olha que interessante, por quê? Porque nós vimos que esta oliveira, ela aponta para Cristo. Nós vimos isso das mais diversas formas. Por exemplo, Cristo, lá no Monte das Oliveiras, quando ele faz o seu discurso escatológico, falando da sua segunda vinda. Cristo orando no Getsêmani, né? O lagar da prensa, o Monte das Oliveiras. Nós vemos que Cristo é chamado de ungido. A palavra ungido, ela vinha do óleo que era tirado da oliveira também, das azeitonas. Nós vimos que tudo nesse ramo de oliveira que a pombinha leva sobre a sua boca, esse ramo, tudo nesse raminho está apontando para Cristo. E o detalhe não é só Cristo, porque eu expliquei para vocês numa aula que ela tá fantástica, na aula passada, que esse ramo aponta não só para Cristo, porque Cristo é a raiz dessa planta, é dele que vem a seiva, que vem a vida, mas os ramos apontam para aqueles que estão em Cristo. Tanto judeus que fazem parte da oliveira cultivável, como os gentios que foram enxertados nesta oliveira. Então, quando essa pombinha ela volta com um ramo sobre o seu bico, você vê que isso está apontando que ela ainda não pode repousar sobre a terra, porque a terra ainda tem águas, tem dilúvios, tem cadáveres, mas ela achou um local onde ela pode repousar, que é o ramo da oliveira, nos ramos da oliveira. E assim como Cristo é a oliveira, nós somos os ramos. Então a gente vê que a presença de Deus, embora ela ainda não possa habitar neste mundo, porque o mundo ainda está sob o poder e influência do maligno, mas Deus achou um local para habitar que fala de nós, nós que somos o templo do Espírito Santo. Assim como Cristo, o cabeça, ele era o templo do Espírito Santo, era o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória, o próprio Deus habitando no meio dos homens. Agora nós temos os ramos da oliveira, aonde também nós vemos que a pomba do Espírito Santo, né, a presença de Deus pode habitar em nós. Templos de Deus, templos do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Então, da mesma forma como nós vimos que Deus ele procurou habitar na velha aliança, no meio do povo, por meio de um tabernáculo feito por mãos humanas, e isso está tipificado no tabernáculo, na tenda de Davi, no templo de Salomão, no templo de Zorobabel ou de Herodes posteriormente. Agora nós vamos ver que no segundo voo da pomba, a presença de Deus ela vem habitar em Cristo e por meio de Cristo, que é o tronco, a raiz, aonde corre a seiva, a presença de Deus também vem habitar nos seus ramos, que somos nós, a igreja, composta tanto por judeus como por gentios enxertados em Cristo. Tá? Então esse foi o segundo voo da pomba. Porém nós vemos que assim como lá em Ezequiel, a glória de Deus voltou para o céu, a pomba voltou para a arca no primeiro voo. Aqui no segundo voo da pomba não é diferente também. Por quê? Quando Cristo ressuscita, ele ascende ao céu. Por quê? Porque ele está voltando para a presença de Deus. Só que Cristo é chamado de a primícia dos que dormem. E a ressurreição, você vê que ela está dividida em dois momentos. Cristo, a primícia, e depois, na sua vinda, os que pertencem a Cristo. Então, existem dois momentos. Cristo, a primícia, e depois, os que são de Cristo na sua vinda. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Só dois momentos, não existe mais do que isso na Bíblia. Então você vê que está tipificado no momento da ressurreição de Cristo e da igreja na segunda vinda de Cristo, a volta para o céu. Os mortos ressuscitarão, os vivos são arrebatados e a gente sobe ao céu. Isso aponta para o segundo voo da pomba, voltando para o céu. Porém aqui está então a chave profética de tudo que a gente tem estudado nessas 3 aulas. Porque nós vamos ver que depois de alguns dias, Noé libera agora pela 3ª vez uma pomba para ver se as águas estavam minguando para que ele pudesse voltar a habitar na terra que então, outrora, ele já havia habitado. E olha que interessante, porque a Bíblia diz que na 3ª vez que a pomba sai, ela não volta mais. Ela não volta mais ao céu, ou seja, ela não volta mais para a arca. Por quê?
Porque agora ela encontrou um lugar para habitar. Tá? E olha que interessante, porque da mesma forma como a pomba encontrou terra seca, os picos já estavam aparecendo, as águas já estavam baixando, você vai perceber que da mesma forma como a pomba encontrou, a arca que estava descendo repousou sobre o Monte Ararat e agora Noé, junto com seus 7 familiares e os animais, eles vão habitar na terra. Olha que interessante isso, irmãos. Por quê? Porque você vê que a pomba não retornou mais, pelo contrário, agora foi a arca que desceu. Antes, no primeiro voo, a pomba vinha e voltava para a arca. No segundo voo, a pomba saiu e mesmo achando onde repousar, que era em uma oliveira, ainda assim ela voltou para a arca. Mas agora no terceiro voo, você vai ver que não é mais a pomba que volta para a arca. Pelo contrário, é a arca que desce para habitar aonde a pomba se estabeleceu, que é sobre a terra. E isso é fantástico, irmãos, porque isso aponta para a Nova Jerusalém. A arca descendo e repousando sobre o Monte Ararat é uma figura da Nova Jerusalém descendo. E assim como você vê Noé e os seus 7 familiares saindo para reinar sobre a terra, você vai ver que isso aponta para Cristo e a sua noiva, as 7 igrejas, saindo para reinar sobre o milênio. Entenderam? Por que a pomba não precisou voltar para a arca? Porque agora ela achou um local, a terra está propícia para voltar a ser habitada. Como foi nos dias de Adão, onde Deus podia estar entre Adão porque não havia morte. Como foi nos dias de Adão, onde Deus vinha na viração da tarde para habitar no meio da sua criação. Assim será no milênio de novo. Deus habitando no meio do seu povo. Por isso que a gente leu, o que é a Nova Jerusalém? É o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus habitando no meio do seu povo, entenderam? É o terceiro voo da pomba, onde a presença de Deus desce e ela não precisa subir porque agora ela encontrou lugar. E da mesma forma que a arca, depois do dilúvio, ela também desce para repousar sobre a terra. E aqui nós temos até uma revelação muito legal que a gente viu na aula 18, quando eu falei sobre os dias de Noé. Você percebe que o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé? Exatamente aqui, ó, no ano 600 de Noé. Quando você vai para gematria, né, quando você faz os cálculos dos números, porque na Bíblia o número tem muito significado, você soma ali o número 600, você pega o 6, o 0 e o 0, você vai ver que a soma ela é 6. Mas quando você vai para o ano 601, que é quando a Bíblia diz que a arca subiu no ano 600 e desceu no ano 601, você faz a soma desses 3 dígitos, o 6, o 0 e o 1, você tem 6 mais 0 é 6, 6 mais 1 é 7. Você vê que a Bíblia estava mostrando para nós a subida da arca no 6º milênio, no final do 6º milênio a arca subindo e no início do 7º ela voltando para a terra. É como se isso estivesse apontando para o arrebatamento da igreja, a igreja subindo. Tá? Olha o voo da pomba, dessa segunda pomba voltando para o céu. Mas nós vamos ver o voo da terceira, ela voltando para a terra. E agora para se estabelecer como era o plano lá no Éden, Deus habitando no meio do povo. Aonde o primeiro Adão falhou, eu vou dizer, o segundo não vai falhar, porque o segundo Adão ele vai reestabelecer de novo a presença de Deus no meio do seu povo. Então olha só que interessante, tanto no primeiro voo da pomba, você vê que era uma tentativa de Deus tabernacular no meio do seu povo, Deus habitando entre os homens. No segundo voo da pomba, você vê a mesma coisa, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E por meio do verbo, que é o cabeça, todo o corpo agora tem a presença do Espírito Santo habitando. Nos tornamos templos do Espírito Santo, Deus habitando em nós. Nós vamos ver que no milênio, o que será a Nova Jerusalém aqui na Terra? Deus habitando no meio do seu povo, Deus tabernaculando no meio do seu povo. Então aqui a gente tem muita revelação, coisas tremendas, e tudo isso revelado nos 3 voos da pomba. Detalhe,
Nos 2 primeiros voos, a arca continuava lá em cima. Perceberam esse detalhe? A arca estava lá em cima do dilúvio, sobre as águas, como você está vendo aqui nesse gráfico. Porém, agora o que a gente vai ver é que no terceiro voo não é mais a pomba que sobe, mas a arca que desce. Isso aponta para o milênio. Deus descendo para habitar entre os homens. Tá? Então, para mim, isso é fantástico demais. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu separei aqui esse mapa, que é o mapa que a gente começou a montar lá na primeira aula, e que a cada aula a gente vai agregando uma informaçãozinha a mais para deixar ele mais completo. E o que eu quero mostrar para vocês? Que você vai perceber, em tudo Deus está mostrando as eras de 6.000 anos, e no sétimo a vinda de Cristo acontecendo para que Deus estabeleça um milênio sobre a terra, que é um período de 1.000 anos, o sétimo dia. Olha só que interessante, nós vimos que desde que Adão pecou, a presença de Deus se ausentou da terra, como se fosse a arca subindo por causa do dilúvio. E a morte entrou no mundo, como se fosse aqueles cadáveres boiando sobre a água do dilúvio. E desde então, a arca que está no céu, que está sobre as águas, representa a presença de Deus habitando os céus. Mas o que é interessante, que a gente vê que em alguns momentos da história, Deus ele vai procurar habitar no meio do seu povo. E a gente vê isso por meio das alianças que Deus faz. Por exemplo, nos dias de Noé, a gente vê que Deus ele vai pedir para que Noé fizesse um tabernáculo, aqui ó, um tabernáculo, e Deus vai fazer com que a sua presença descesse entre os homens para habitar. Então, você vê aqui Deus habitando sobre aquela arca, no meio da arca ali, você vê que a presença de Deus estava ali, que é um símbolo do trono de Deus também. Porém, como eu mostrei para vocês, aquela presença que desceu, ela ficou por algum tempo, mas depois ela retornou ao céu. A gente vê isso lá no livro de Ezequiel, a glória de Deus se retirando do templo. Então é como se isso representasse o primeiro voo da pomba lá na velha aliança, onde Deus procurou encontrar um lugar, mas ainda assim era um ministério que é chamado por Paulo de um ministério da morte, né? Ainda não havia vida, ou seja, a antiga aliança, ela, por mais que a lei fosse boa, mas ela não gerava vida. Então a pomba desce e ela só encontra cadáver, ela não encontrou onde repousar e ela volta ao céu. Depois, nós vamos encontrar agora na nova aliança, Deus de novo enviando a sua presença, e a gente vai ver agora na nova aliança uma pomba descendo para encontrar um lugar para habitar, para repousar. E isso aponta para a vinda de Cristo. E olha que interessante, onde que está essa pomba? Aqui, ó. Quando você vê o verbo se fazendo carne, como uma criança, o verbo habitando entre nós aqui no seu nascimento, quando ele nasceu de uma virgem, você vê que aqui era Deus tabernaculando, habitando entre os homens. Porém, você vai ver que os próprios homens, eles mataram a Cristo. Cristo morre, ele ressuscita sendo a primícia dos que dormem e ele ascende ao céu. Porém, o detalhe aqui é que nós vamos ver exatamente uma figura tremenda. Essa descida da presença de Deus, que a gente vê lá no batismo de Jesus, nos dias de João Batista, descendo sobre Cristo como uma forma corpórea de pomba, olha aqui a pomba, né? Você vê que isso apontava para Cristo. Porém, por meio de Cristo, você vê que a presença de Deus passa a todos os homens. Então, todos aqueles que estão em Cristo também têm a presença do Espírito Santo habitando nele. A gente vê isso também no Pentecostes, né? Da mesma forma como aquela pomba, quando sai da arca, ela encontra uma oliveira onde ela repousa, ela ainda não podia pousar sobre as águas, nem sobre a terra, porque as águas estavam minguando, mas ela já encontrou uma oliveira onde ela estava podendo pousar. Agora nós vemos o Espírito Santo pousando sobre Cristo no batismo, mas sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Da mesma forma como a gente olha para a oliveira e a gente vê que Cristo é a raiz, é o caule principal onde flui a seiva, mas nós vemos os seus ramos, que aponta para judeus,
que são ramos naturais, e gentios, que foram os enxertados, nós. Você vê que o Espírito Santo, ele está tipificado naquela pomba que repousou sobre a oliveira. Por isso que quando ela volta com um ramo de oliveira. Ela volta com os ramos, irmãos. Sabe o que é isso? Isso aqui é ressurreição, é arrebatamento. Quando a pomba sobe, ela sobe com o ramo. Ela não volta de bico vazio, vamos dizer assim, né? Ela volta com os ramos. Assim como a igreja no arrebatamento, você vê que a presença de Deus será tirado no meio do juízo que Deus vai derramar sobre essa terra. E vale aqui ressaltar que eu não estou dando base para arrebatamento secreto. A própria Bíblia não nos dá essa base. Mas sim, a Bíblia diz que a igreja será tirado no momento que Deus vai julgar essa terra. Tá lá no 6º selo, né? Você vê que quando toca a 7ª trombeta, Apocalipse 11, é visto a arca no céu. E você vê no 6º selo a mesma coisa. As pessoas se escondendo e dizendo, escondei-nos daquele que está sentado no trono, a arca. E do cordeiro que está vindo para executar a ira de Deus. Ou seja, o mesmo momento que o céu se abre para que Deus julgue essa terra, é o momento em que o céu se abre para a igreja ser arrebatada também. Então, mas esse é um assunto para outra hora. O que eu quero mostrar para vocês é que, da mesma forma como no segundo voo a pomba desceu e o único lugar que ela achou para habitar era na oliveira, isso aponta para Cristo, e os seus ramos apontam para nós. Mas a gente percebe que essa pomba voltou para a arca, ou seja, ela voltou para o céu, e junto quando ela volta para o céu, ela leva os ramos. Ou seja, olha a promessa da igreja aqui subindo ao céu também, né? Os ramos na boca dessa pomba. Porém, agora nós temos o terceiro voo da pomba. Assim como aqui a igreja vai subir para se encontrar com o Senhor nas nuvens, isso mostra a pomba voltando para os céus. No milênio, nós temos agora o contrário. É solta a terceira pomba e não é mais a pomba que sobe, é a arca que agora desce, porque o ambiente está propício para se instaurar o reino de Deus. Então você vê que, assim como no final do 6º milênio, né, ou seja, quando Noé completou os 600 anos, ou seja, quando se completar 6.000 anos, a arca sobe, símbolo do arrebatamento. Quando der o ano 601, a soma já é o número 7, você vê que a arca desce com as águas do dilúvio. Ou seja, é como se a arca descendo mostrasse a nova Jerusalém descendo para que Cristo e as 7 igrejas reinem sobre a terra. Por isso que é chamado de o tabernáculo de Deus entre os homens aqui no milênio. Entenderam? Então, aqui você vê os 3 voos da pomba. E você vê exatamente essa conexão com os 7 dias da criação e o 7º, que é o milênio. Olha que interessante. Da mesma forma como a morte entrou no mundo por causa de Adão, aqui no princípio, o primeiro Adão, e o homem perdeu o acesso à presença de Deus, Deus habitando no meio do homem, no meio do seu povo, você vai ver que isso vai ser restaurado aqui no 7º milênio. Por meio do segundo Adão, que é Cristo, Deus voltará a habitar no meio do seu povo, Deus andando com o seu povo. Olha que linda essa revelação, irmãos. Então, irmãos, até aqui a gente já compartilhou muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula do nosso curso Escatologia Revelado. Estas aulas sobre a geração da vinda de Jesus, eu também vou liberar aos pouquinhos lá no canal Graça e Conhecimento, porque eu acredito que muitas pessoas precisam saber que a vinda de Jesus está muito próxima. Então esse módulo da geração da vinda de Jesus, provavelmente ele vai estar quase todo lá no canal Graça e Conhecimento gratuito também, para todo mundo poder ter acesso, tá? Então, se você vê essa aula lá, compartilha com mais pessoas, abençoe a vida de outras pessoas para que mais pessoas compreendam a revelação da palavra de Deus. Como em todo momento Deus estava dizendo que durante 6.000 anos Deus estaria num processo para que no 7º ele pudesse restaurar a sua presença habitando entre os homens. Durante 6.000 anos, o que a gente vê é o que tinha lá no dilúvio. Cadáveres boiando sobre as águas, morte. Mas no 7º a gente vê agora a restauração. Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe ele com mais pessoas, tá bom? E se você está recebendo gratuitamente e sentir no coração, abençoe a minha vida. Quer seja fazendo parte do curso, você vai com certeza ser muito abençoado.
ou até mesmo ofertando na minha vida por meio do link que tem aqui na descrição, tá? Hoje eu tenho vivido só para isso, só para compartilhar a palavra de Deus. E se eu tenho abençoado a sua vida, compartilhado coisas espirituais, e você sentir no coração, movido pelo Espírito Santo, de abençoar a minha vida financeiramente para que eu tenha condições de continuar ensinando, faça parte do nosso grupo de ofertantes que tem aqui na descrição, tá bom? Tem algumas irmãs que hoje administram o grupo para mim. Não são muitas pessoas, mas é por meio do que a gente consegue com o curso e com as contribuições dos irmãos no canal, que hoje eu tenho estado aqui em tempo integral compartilhando com vocês as revelações da parte de Deus, tá bom? Então, fica esse convite, um abração e até a próxima aula.